Vamos ler um texto que pode parecer estranho, mas eu creio que a abordagem do texto será totalmente diferente pelo menos eu não me lembro de ter pregado sobre esse texto no contexto que vamos, com a graça de Deus, levar a vocês. Vocês podem abrir a Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo 5. Vamos ficar em pé e vamos ler a partir do versículo 15 até o 32. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Os irmãos podem assentar. Antes de assentar, vocês vão orar. Cada um ore por si. Depois os irmãos oram por mim. E, finalmente, por todos nós que aqui estamos, ore para que Deus fale ao seu coração, abençoe a sua vida através da sua palavra. Ore para que Ele me use como Ele quer, como Ele deseja, e que eu esteja totalmente livre nas suas mãos para Ele agir como Ele quer, e para que todos nós, como igreja, neste lugar, sejamos edificados, abençoados, e o seu propósito seja plenamente cumprido em nós como um todo, todos orando a uma só voz. Os irmãos podem sentar-se.
a igreja no dia 13 desse mês, se não me engano foi numa quarta-feira, ela completou o seu 95º aniversário de organização nesse bairro, como bem mostrou a irmã Alice através de alguns slides que foram projetados no início do culto. Mas nós escolhemos o dia de hoje para dar graças a Deus por esse acontecimento e também para falarmos sobre a Igreja do Senhor Jesus, que é o nosso propósito nesta noite. Toda a Epístola aos Efésios ela é voltada para a Igreja, mas queremos nos deter especialmente nesse trecho que nós acabamos de ler. E vamos ver inicialmente a título de introdução que, como membros do corpo de Cristo, nós devemos ser sábios e não insensatos. O verso 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então é um apelo, é um mandamento para que nós tenhamos cuidado, para não vivermos de qualquer maneira, mas vivermos como pessoas sábias e não como insensatas, pessoas insensatas. Depois, ainda a título de introdução, o texto mostra que, como membros do corpo de Cristo, nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu estava pensando, oportunidade de quê? E pelo contexto que vem logo depois, nós vamos entender que nós não devemos menosprezar nem rejeitar as oportunidades que temos de nos reunir como igreja. Foi dito por alguém que eu não me lembro quem, no início desse culto, que eu não estou me lembrando mesmo, me fugiu completamente, mas da importância de estarmos reunidos como igreja. Não sei nem se foi ontem, se foi hoje ou se foi ontem. Hein? Tá, então foi. Mas por que bom, o texto fala que os dias são maus. Se os dias são maus, nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Eu creio que nós não valorizamos devidamente, como deveríamos, a reunião da igreja. Quer ela se reúna em células, quer ela se reúna como nós nos reunimos aqui hoje, porque nós não sabemos das dificuldades que muitos povos, ou melhor, muitos cristãos, entre muitos povos, têm dificuldade para se reunir. Muitos se reúnem com o risco da própria vida, e quando eles têm a oportunidade de reunir-se, eles não estão preocupados com a hora. Eles estão preocupados em estar juntos e buscar juntos e têm alegria em estar juntos. Está provado que as dificuldades, as lutas, as provações, o sofrimento levam o povo de Deus a buscá-lo mais intensamente. Isso explica porque uma igreja como a de Cuba, não sei hoje, mas algum tempo atrás, eu não sei se hoje as coisas continuam assim tão difíceis, parece que não, mas o povo tinha muita dificuldade para reunir-se, era um povo muito sofrido, mas era um povo onde o poder de Deus, a graça de Deus se manifestava. O povo se humilhava, buscava continuamente a presença de Deus. Nós sabemos em casos na China em que os irmãos buscam a noite inteira a presença de Deus e orando, buscando, falando com Deus, e são coisas que parecem tão distantes da nossa realidade, né? Mas o
texto ainda diz, e dizemos a título de introdução ainda, que como membros do corpo de Cristo devemos procurar compreender a vontade do Senhor para nós. O texto diz no verso 17, portanto não sejam insensatos, voltando ao que já foi dito lá no verso 15, então ele diz, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, se é sensato, nós, como ele diz que é sensato, nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Então, seria o caso de perguntarmos qual é a vontade do Senhor. Para nós que somos membros do seu corpo, a igreja. Então, primeiro, a vontade do Senhor para nós, membros do seu corpo, a igreja, é que nos deixemos encher pelo Espírito de Deus. O texto diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Normalmente as pessoas se soltam com maior liberdade quando elas enchem a cara de vinho, ou quando elas tomam qualquer outro tipo de bebida alcoólica, então elas conseguem dar vazão, muitas vezes, e quase sempre, aos seus instintos carnais. E elas, como eu já fiz no passado, eu já disse para vocês, um copo de vinho era o suficiente para me deixar alegre a ponto de falar tudo quanto era besteira, e fazer gracinha para os outros, coisa que não é do meu feitio, nunca. Mas a bebida leva as pessoas a realmente a liberarem os seus instintos, normalmente para aquilo que não é sadio, não é bom, ainda que ele pareça estar alegre. É uma alegria que não é autêntica, não é verdadeira, porque ela é motivada por um agente químico que opera no nosso organismo, levando-nos a agir dessa maneira. Pois bem, se, em primeiro lugar, a vontade de Deus é que nós, que nos deixemos encher do Espírito, seria o caso de perguntar como nós fazemos isso. Eu pergunto como porque o texto responde. O texto diz no verso 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu não sei de você, mas as minhas experiências mais marcantes na minha vida foram através do louvor e foram através da adoração. Eu fui batizado no Espírito em 1972, quando eu estava orando e louvando a Deus. Comecei a louvar, e Deus me tomou de uma maneira muito grande. E hoje eu estava me lembrando de uma coisa que eu contei aqui para vocês, mas eu não conseguia me lembrar e nem cantar o cântico que eu cantava. E nós cantávamos muito naquela época, um cântico dos vencedores por Cristo. E eu lembro que eu ouvia aquela música, eram fitas cassete, que eu punha no carro. Eu tinha uma Kombi naquela época, e eu ia do trabalho para casa e vice-versa, e eu especialmente ia cantando esses cânticos. E hoje, quando eu estava revendo a mensagem que eu já tinha preparado, me veio à mente isso. E eu, então, fui na internet, peguei a letra, copiei aqui, mas depois liguei para a Bianca e pedi a ela que copiasse, que trouxesse a música. E ela vai... eu não sei quantos aqui vão se lembrar. É uma música de 1972. Não. Tá? Mas essa música fala o seguinte, fala do amor do Senhor por nós.
E fala como Ele nos enche de gozo. E a letra diz assim: tão calma como a chuva de verão, tu me tocas e me enches de gozo. Tão suave como a brisa que aqui passa, deixas graça e o amor de um esposo. Aleluia, eu te louvo e te canto, porque dizes que tão linda como esta bênção me será a de amanhã. Tão doce como o som que vem do mar, tu me falas para mostrar o caminho, tão manso que eu me calo para escutar tua voz de perdão e carinho. Então vamos ouvir, que eu acho que vale a pena ouvir, pode liberar aí. Segunda estrofe, vamos começar novo. Mas o que eu quero dizer é que realmente o louvor, a adoração, como o texto diz, falando entre nós, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Fazer isso realmente nos enche do Espírito, nos enche de alegria. E quando nós louvamos a Deus, quando nós louvamos o Senhor, então Ele vem, porque o louvor é uma forma de expressarmos a Ele o nosso amor. E quando nós vamos a Ele com amor, Ele retorna com amor. E a maneira do Senhor mostrar o seu amor por nós é enchendo-nos do gozo dele. É o gozo da sua presença. E eu posso dizer para você, sem medo de errar, não existe nada igual. Nada se compara ao amor de Deus revelado através da sua presença em nós. E o caminho para isso é realmente nós cultivarmos uma vida de louvor. Não é vir aqui e cantar, não é estar aí e cantar, é uma vida de louvor. É algo que você cultiva no seu dia a dia. É uma atitude, é um coração que louva, que adora. Isso realmente faz com que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Se nós perguntarmos ainda ao texto como, não vos embriagueis com vinho, no qual a devassidão, eu não sei como é que diz aqui, libertinagem, essa versão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então como? O verso 20 responde:
dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que nós estamos fazendo hoje. Estamos aqui para dar graças a Deus pela bondade dEle, pelo amor dEle para conosco, cada um de nós que aqui está e faz parte da igreja do Senhor, especialmente os que têm estado aqui, mas nós estamos juntos hoje com outros irmãos que também podem se juntar a nós, como membros do mesmo corpo, para podermos dar graças a Deus juntos. Estamos aqui então para dar graças. O texto diz: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz por todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, o versículo, não sei qual é lá no finalzinho. Diz: em tudo dai graças. Em tudo. Nós não damos graças pela desgraça, mas damos graças pela graça de Deus na desgraça. Pela graça de Deus e a presença dEle nas dificuldades, nas lutas, nas tristezas, nos problemas, quaisquer que sejam eles. Mas a vontade do Senhor para nós, membros do seu corpo, a igreja, em segundo lugar, é que nos sujeitemos uns aos outros por temor a Cristo. É muito fácil a gente dizer, como dissemos hoje, Jesus Cristo é o Senhor, e é mesmo. E nós vamos falar sobre isso usando um outro termo daqui a pouco. Vamos falar dele como cabeça da igreja. Mas Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E alguém diz: ah, Senhor, mas a gente faz. Mas por que na igreja há tanta dificuldade em se obedecer àqueles que Deus colocou em posição de liderança? Por que a liderança diz: olha, faz isso, e aquele que está debaixo de liderança faz o que quer e do jeito que quer e não da forma como foi instruído a fazer? Isso acontece muito e acontece frequentemente. Eu falei: Senhor, o Senhor vai me levar a falar isso hoje? E veio forte que eu devia falar assim. É aniversário da igreja, e foi o texto que o Senhor me deu, e quando chegou aqui era isso que era para dizer mesmo. Nós temos que aprender a obedecer uns aos outros, a menos que o que a pessoa quer que nós façamos seja contrário a esse livro. Aí nós vamos chegar a ele. Se ele está em posição de autoridade sobre nós, vamos dizer: olha, meu irmão, eu sinto muito, mas eu não consigo fazer. Não consigo fazer porque a palavra de Deus diz assim, assim, assado. Agora, se o que aquela pessoa está pedindo não contraria a palavra de Deus, nós temos que obedecer por uma razão bem simples. Deus atua onde há obediência. Deus não atua fora da obediência. Uma das coisas que nós aprendemos com as Escrituras é que aquilo que o primeiro homem não foi, o segundo homem foi. O primeiro homem, Adão, pecou, desobedeceu a Deus. E Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso espelho. Então, isso não significa que sejamos perfeitos, nunca seremos aqui na terra. Mas é nele que nós temos que nos espelhar. E nós não podemos ser obedientes a Ele, que nos ensinou a obediência, se nós não formos obedientes uns aos outros. Por isso que o texto diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. 1 Tessalonicenses 5:12-13 diz: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros.
Muitas vezes você, de uma forma ou de outra, se dispõe com A, B ou C. Como dissemos aqui hoje de manhã, o que nós temos que fazer, se temos alguma dificuldade com alguém, é consertar essa situação, senão as coisas não andam. Deus não atua onde há pecado, e desobediência é pecado, rebeldia é pecado. Vivam em paz uns com os outros. Mas a vontade do Senhor para nós, membros do seu corpo, a igreja, é em terceiro lugar, que nós nos submetamos a Cristo como cabeça do seu corpo, a igreja. O texto diz assim: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O texto normalmente é usado e aplicado para o contexto da relação dentro do contexto do casamento. Mas eu quis usar, e eu não simplesmente quis usar, eu senti a direção de Deus de separar esse texto e separar nele aquilo que fala de Cristo e da sua igreja. E o texto diz, como também Cristo, no verso 23, como também Cristo é o cabeça da igreja. Da mesma forma como o homem é o cabeça da mulher, Cristo também é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então nós vemos duas coisas. Primeiro, nós somos um corpo. A igreja é um corpo e ela tem um cabeça, que é Cristo. E nós somos membros desse corpo, como vamos ver ainda depois. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, ele é o cabeça de um corpo que tem muitos membros e do qual ele é o Salvador. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Falando de Jesus como cabeça, poderíamos falar dele como Senhor, mas como cabeça não é muito diferente, porque todo cabeça é Senhor e não há como ser Senhor sem ser o cabeça. Lá no livro, nessa mesma epístola de Efésios, nós vemos que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. O texto diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O texto fala que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo. Por isso ele é Senhor. E o designou como cabeça da igreja. Aliás, aqui diz cabeça de todas as coisas para a igreja. Mais adiante aqui fala dele como cabeça da igreja. Então ele é cabeça para a igreja. Ele não é só cabeça da igreja, ele é cabeça para a igreja. A igreja precisa de um cabeça. E esse cabeça é o Senhor Jesus. E a cabeça e o corpo só funciona bem, como vamos ver ainda melhor, se nós estivermos ligados à cabeça e vice-versa. Então, Deus colocou tudo debaixo do controle de Jesus e o deu à igreja e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, para o bem da igreja, para que a igreja pudesse viver toda a plenitude dele, como eu espero a gente possa ver ainda. É por isso que somente por meio da cabeça o corpo pode crescer ajustado e unido. Efésios 4, 15 e 16 diz assim: antes
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. À luz desse texto, nós só podemos crescer a partir da cabeça. Quem faz o corpo crescer não é o corpo, mas é a cabeça. Se a cabeça não funciona, se a cabeça não está no lugar, não há como fazer esse corpo crescer. O texto diz também: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É assim que a igreja funciona. Cristo é o cabeça, cada um de nós tem uma função, como um corpo tem uma cabeça e tem vários membros, cada um com uma função. Mas ele só pode crescer ajustado e unido se ele estiver ligado à cabeça. Muita gente pensa, ou já pensou em alguma época da sua vida, que podia viver independente da igreja. Eu posso ser cristão em casa. Isso não existe na Bíblia. Não existe um membro fora do corpo. Não existe um membro fora da cabeça, se ele não estiver ligado à cabeça. Nós temos que estar ligados uns aos outros e à cabeça. E a igreja se constitui quando nós nos reunimos em pequenos grupos, ou como nós estamos reunidos aqui. Isso é a igreja. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós que fomos lavados através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos também, o texto que nós vamos ler, fala que nós temos em Cristo toda a plenitude de Deus, se o tivermos como cabeça. Colossenses 1,18, que fala muito sobre o que diz também, que nós encontramos em Efésios, mas diz assim, nos versos 18, depois nos versos 2, 9 e 10. Verso 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Depois, no capítulo 2, verso 9 e 10, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem ligados a Ele, como cabeça, o texto diz, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. A plenitude de Deus nós a temos em Cristo. Nós temos através dele. Não sou eu, é ele. Olha, não existe vida na igreja sem pensarmos em Jesus como cabeça. Não existe vida individual. Ninguém é autossuficiente em si mesmo. Vou viver minha vida em casa. Mentira, balela. Isso não encontra base na Bíblia. É para isso que existe a igreja. A igreja não foi obra do acaso, não foi porque alguém teve uma ideia genial e achou que devíamos nos reunir em igreja, como igreja. Não. A igreja é uma instituição divina, é uma instituição do Senhor Jesus. E literalmente ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, como igreja. Depois que Jesus havia morrido, ressuscitado, sido sepultado, ressuscitado e havia subido aos céus. Então, a igreja veio, quando o Espírito de Deus veio com poder sobre ela, então revolucionou todos que participaram e viveram aquele tempo. E depois também, como até hoje. Nós podemos ver também em Efésios 5, 24, que a igreja só é igreja se ela for sujeita a Cristo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Eu estava pensando, o texto diz que assim como que as mulheres devem ser submissas aos maridos, assim como a igreja
está sujeita a Cristo. Está. Por que ele disse está? A igreja está sujeita a Cristo? Se não estiver, não é igreja. Se a igreja não se sujeitar ao cabeça, não é igreja. Pode ser qualquer coisa, menos igreja. O que mais nós vemos hoje são pessoas se reunindo com o nome de igreja. O cara resolve abrir uma igreja, ele manda fazer uma placa, igreja tal, ele compra algumas cadeiras. Eu já vi isso de montão, perto do lugar onde eu morava. Já vi abrir e fechar muita igreja assim. O cara compra um monte de cadeira, compra um sistema de som, coloca lá a igreja não sei o quê e começa. Começou por conta própria. Não seguiu os parâmetros que a Bíblia diz que como a igreja deve começar e como é que a sua liderança é constituída. Não é de qualquer maneira. Não é algo que eu escolho ser. Tem que haver um chamado, tem que haver o consenso de pessoas que já são líderes da igreja, tem que haver aprovação da igreja, tem que ter o apoio da igreja. E então é assim que nasce uma igreja nova. Sem isso, não é igreja. Pode ser qualquer coisa. Igreja só é igreja se ela for sujeita a Cristo. E ser sujeita a Cristo é ser sujeita a Ele e a sua palavra. Jesus disse lá em João, capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Jesus falou isso para alguns judeus que haviam crido nele. Mas logo depois, a gente vai observar nesse mesmo capítulo que eles começaram crendo, e no final do capítulo eles já não criam mais. Então, qual é o critério? Se nós somos realmente discípulos de Jesus, somos membros do corpo dele, somos a igreja dele, se nós permanecermos na sua palavra. Fora isso, pode ser qualquer outra coisa, mas não é a igreja do Senhor. Mas a vontade do Senhor para nós, membros do seu corpo, a igreja, é em quarto lugar, que entendamos como é o amor de Cristo pela igreja. O texto diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Então vamos procurar entender como é que é esse amor do Senhor pela igreja. O texto diz no mesmo verso 25 que Cristo se entregou pela igreja. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A evidência do amor de Cristo por nós está no fato dele ter se entregado por nós. E esse ser entregado por nós, ou ter se entregue por nós, significa que ele deu a sua vida, ou seja, que ele morreu por nós. E é interessante e vale ressaltar que ele não morreu por nós porque nós éramos o cara ou a cara, porque éramos pessoas especiais, melhores do que qualquer pessoa nesse mundo. Gente, nós não somos melhores do que ninguém que está passando aí na rua, não. Nenhum de nós aqui é melhor ou foi melhor do que qualquer pessoa que está aí na rua, não. Romanos 5,8 diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso significa que era quando a gente estava no pecado, quando a gente estava fazendo coisa errada, estava vivendo uma vida errada,
estava na pior, fazendo aquilo que não devíamos fazer. Nenhum de nós foi achado em santidade. Ninguém. E se tinha santidade sem ele, não é santidade. Podia ser pieguice, podia ser falsa piedade, podia ser religiosidade, mas nada era verdadeiro. Porque o que a Bíblia diz é que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Para que então pudesse ser pela graça. Deus demonstra o seu amor por nós, e a outra versão diz, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Coríntios 15:3 diz que essa é a base do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós vimos lá que ele é o cabeça e ele é também o salvador do corpo. Ele nos encontrou no pecado, ele nos salvou, e o texto vai dizer agora que ele se entregou por ela para santificá-la. Ele deu a vida dele por nós. Ele está falando da igreja, porque a igreja é composta de pessoas que foram salvas, pessoas que ouviram a palavra, creram nela e passaram imediatamente a ser parte da igreja do Senhor. Então, esse texto está falando de Cristo e a sua igreja, e aqui abrange todos aqueles que são a igreja do Senhor Jesus, e entregou-se por ela para santificá-la. Através da sua morte, através do seu sangue, ele santificou a igreja. Ele a declarou perdoada, purificada, limpa de todo o pecado. Custou a vida dele, custou o sangue dele. Mas para isso ele teve que ser entregado. E o texto diz que Cristo purificou, e podemos dizer que purifica ainda a sua igreja por meio da palavra, tendo-a purificado pelo lavar mediante a palavra. Pelo lavar mediante a palavra. O que é esse lavar mediante a palavra? Fala de uma limpeza, de uma purificação que vem através da palavra. Quando ele estava com seus discípulos, e está registrado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, Jesus disse aos seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Quando nós ouvimos a palavra, e essa palavra entra em nós, ela é aceita por nós, ela nos limpa, ela nos purifica. Porque ou das duas uma, ou nós aceitamos a palavra dele e mudamos de vida, ou então não vai haver purificação. Em Efésios, capítulo 1, versículos 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aqui diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, porque nós ouvimos a palavra, porque cremos nela, ela nos purificou. Cremos em Cristo como Salvador, cremos nele como nosso Redentor, como aquele que realmente foi enviado por Deus para dar a vida dele por nós.
Então, quando nós cremos nisso, e quando nós cremos nos seus ensinos, primeiramente nós somos limpos. E essa limpeza continua. O mesmo texto de João, capítulo 3, fala que todo ramo, todo ramo que não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, ele poda. E o podar aí significa limpar, tirar os excessos, tirar aquilo que é inconveniente para que dê mais fruto ainda. Então essa poda, essa purificação, esse trabalho de Deus continua através da sua palavra. Agora, Cristo fez isso para apresentar a sua igreja, para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mais santa e inculpável. Então, alguém vai dizer, bom, então só vai subir quem for santo e inculpável. Só vai subir quem for santo e inculpável em Jesus. Porque santo e inculpável não tem ninguém aqui. Quem nos torna santos e inculpáveis é Ele. Agora, porque Ele nos fez santos e inculpáveis, Ele não nos fez assim para continuarmos na prática do pecado. Ele nos fez assim para vivermos assim. E se errarmos? Aí existe uma coisa que chama confissão. Pai, errei. Pai, pequei. Pai, feri o teu coração. Pai, eu falhei. Me perdoa. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não é normal alguém que foi alcançado por Jesus permanecer no pecado, porque Ele nos salvou para que, o texto diz, Cristo fez isso tudo que a gente já viu, para apresentá-lo a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É assim que nós vamos encontrar com Jesus. É dessa maneira. Ele não vai ver-nos como nós somos, senão jamais subiríamos com Ele. Agora, Ele só vai levar quem realmente está abrigado nele, conhece Ele e quer viver dessa maneira. Ainda que com lutas, com tentações, com erros, com falhas, mas eu continuo dizendo, falhou, existe perdão, é só pedir perdão. Não é ser sem vergonha, eu vou pecar porque eu sei que vai ter perdão. Isso é safadeza. Isso pode ser tudo, mas isso aí não é característica de quem conhece o Senhor. Quem conhece o Senhor é coerente com Ele, não é? E Cristo cuida do seu próprio corpo, alimentando e dele cuidando. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, a si mesmo, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. É assim que Cristo faz com a igreja. Cristo alimenta o seu corpo, cuida do seu corpo e Ele busca o bem do seu corpo. É o corpo dele. Não é qualquer um, é parte do corpo dele. Nós temos que entender uma coisa que é extraordinária, antes de passar para o próximo ponto, e eu já estou acabando. É fantástico o fato de que Cristo, nós vamos ver mais adiante que Ele vai esposar, ou que Ele já esposou. Aqui não trata,
não trata diretamente, a não ser no finalzinho que nós vamos ver, mas nós sabemos que a igreja é também chamada de a noiva e também de a esposa do Cordeiro. São termos que são usados de forma intercambiável nas escrituras do Novo Testamento. Agora, o que mais me impressiona é o fato de que Cristo constituiu a sua igreja de homens pecadores, falhos, pessoas que estavam no pecado. Ele se ofereceu para tirar essas pessoas do pecado, se ofereceu para dar a vida dele por elas, para redimi-las, para santificá-las, para pertencer a ele, para ser sua noiva, sua esposa. Então ele não fez isso porque nos achou ótimos, mas porque justamente não éramos. Quinto, a vontade do Senhor é que entendamos, para nós, membros do seu corpo, a igreja, é que entendamos que somos membros do seu corpo. Já falamos sobre isso de forma direta e indireta, pois somos membros do seu corpo, diz o texto. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Romanos 12, 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou em outras palavras, ninguém vai pensar de si mesmo mais do que deve. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E aqui de passagem, deve dizer que fé é dom de Deus. Eu tenho uma grande fé. Se você tem fé, foi Deus que deu. Você nunca teve fé coisa nenhuma. A fé é dom de Deus. Ele dá na medida e na proporção que nós precisamos para exercermos o nosso ministério e fazermos a vontade dele. Até para ser salvo nós somos. Isso foi graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé e a graça. Mas o texto continua dizendo: assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Estou passando rapidamente por cima e vamos passar para o sexto e último ponto. A vontade do Senhor para nós, membros do seu corpo, a igreja, é que, em sexto lugar, nós entendamos que a união de Cristo com a igreja tem como figura a união de um homem com a sua mulher. E o texto diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Se nós parássemos aqui, a gente diria, está falando do casamento, mas depois diz: este é um mistério profundo. Mas ele acrescenta ainda mais: refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O que é um mistério profundo? A união de Cristo com a igreja. A maneira como Cristo está unido com a igreja é semelhante a de um homem que se une a uma mulher e eles se tornam uma só carne. É assim que Cristo se une a nós, em espírito, e nós passamos a ser um com Ele, até porque a Escritura diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, salvo engano. Então, se a nossa união, se a igreja está unida a Cristo da mesma forma como um homem se une a uma mulher, nós temos que convir que há uma intimidade muito grande, há uma ligação muito grande.
E se é essa a nossa relação com Ele, nós devemos ter muito cuidado de honrarmos aquele que é o nosso cabeça, aquele que é o nosso Senhor, a quem nós devemos obediência, a quem devemos respeito, a quem devemos submissão. Não vale infidelidade. Nós devemos ser fiéis àquele que nos achou na pior, nos achou no bagaço, nos achou no mal, nos achou muitas vezes enlameados, sujos pelo pecado, pela maldade, pela perversão, mas Ele nos amou, nos lavou, nos limpou e nos tornou dignos dele. Alguém vai dizer, isso é loucura, mas é isso que a Bíblia diz, que aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Esse é o Evangelho de Cristo. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a sua igreja. Então, concluindo, como membros do corpo de Cristo devemos ser sábios e não insensatos. Como membros do corpo de Cristo devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Como membros do corpo de Cristo devemos procurar compreender a vontade do Senhor para nós. E a vontade do Senhor para nós, membros do seu corpo, a igreja, é primeiro, que nos deixemos encher pelo Espírito de Deus. Segundo, que nos sujeitemos uns aos outros por temor a Cristo. Terceiro, que nós nos submetamos a Cristo como cabeça do seu corpo, a igreja. Quarto, que entendamos como é o amor de Cristo pela igreja. É um amor incondicional. Quinto, que entendamos que somos membros do seu corpo, seja que nós entendamos que a união de Cristo com a igreja tem como figura a união de um homem com a sua mulher. Ou seja, é algo muito íntimo e que deve ser preservado, deve ser santificado, deve ser valorizado e não tratado de qualquer forma. Vocês podem dizer amém?